Hipócrates, que seu remédio seja seu alimento, e seu alimento seja o seu remédio. Existe uma diferença entre cuidar da doença e cuidar da saúde. E a Ayurveda, dentro das práticas holísticas, práticas alternativas, vem retomar a medicina da saúde, porque uma das principais coisas que ela trabalha é a alimentação. Olá, pessoas. Vou fazer um segundo TED sobre alimentação. E o tema deste é a Ayurveda. A Ayurveda tem coisa pra caramba pra falar sobre ela. Eu tentei me focar um pouco mais na parte da alimentação, que é uma parte fundamental da Ayurveda. Ok? Bom, Ayurveda, o que significa? Ciência da vida. Basicamente é isso. Ou seja, imaginem a amplitude da Ayurveda. Ciência da vida. Tem aproximadamente 5.000 anos de existência. Só por comparação, a nossa medicina moderna tem 200. A Ayurveda se baseia principalmente nos Vedas, que são livros sagrados do hinduísmo. Hinduísmo que tem sua principal sede na Índia e que, portanto, está tudo relacionado com aquelas questões hindus, por exemplo, do yoga, questão dos chakras, questão das meditações, dos gurus, etc. Então tem toda uma relação aí que é importante manter em mente. A Ayurveda é reconhecida e recomendada pela OMS, Organização Mundial de Saúde. E ela é uma medicina completa e complexa, natural, atóxica, simples e perfeitamente aplicável à contemporaneidade. É um verdadeiro milagre nas nossas mãos. É linda, é fantástica. E aí, tudo a ver com os temas que a gente estava conversando hoje no estudo. Existe uma diferença entre cuidar da doença e cuidar da saúde. E a Ayurveda, dentro das práticas holísticas, práticas alternativas, vem retomar a medicina da saúde. Porque uma das principais coisas que ela trabalha é a alimentação. A imagem já diz muito por si mesma, né? Não sei se está vendo muito bem. Aqui são remédios e lá são hortifrutis. Medicina da saúde versus medicina da doença. Eu já falei das terapias alternativas e holísticas. E aí, 3 frases que eu acho que são perfeitas para iniciar esse estudo. De Gandhi: a verdadeira felicidade é impossível sem a verdadeira saúde. E a verdadeira saúde é impossível sem um rigoroso controle da gula. Hipócrates, que seu remédio seja seu alimento, e seu alimento seja o seu remédio. Thomas Edison, o médico do futuro, não mais tratará o corpo com as drogas. O médico do futuro irá curar e prevenir doenças com a nutrição. A Ayurveda trabalha com 5 elementos, assim como a acupuntura, que a gente viu pelos TEDs da Estelinha. Só que são diferentes. Tem algumas coisas aí que eu ainda estou tentando ligar o que eles querem dizer uns com os outros. Na acupuntura nós temos terra, água, fogo, madeira e metal. Sim. Na Ayurveda, que tem muito mais a ver com esse nosso estilo ocidental de pensar, desenho avatar, etc. É fogo, ar, água, terra e o éter, que seria a quintessência, também conhecido como a caixa e diversas coisas assim. O que falar sobre cada um? O éter, isso é importantíssimo para a Ayurveda. O éter tem as características principais de ser leve, sutil e abundante, em especial sutil. Relaciona-se com a audição e com a fala, e é interessante que o chakra laríngeo, o chakra da garganta, ele é o chakra do éter, digamos assim, né? Enquanto o coração é do ar, do estômago do fogo, etc. Então tem uma relação muito próxima, a mesma epistemologia, né? O ar, as características são leve, móvel, frio, seco, poroso e sutil, em especial móvel, ok? Relaciona-se com o tato e com as mãos. Por que isso é importante? O único sentido capaz de sentir dor é o tato.
A gente não sente dor na visão, a gente sente dor no tato dos olhos. A gente sempre sente a dor no tato. Então a dor tem a ver com o ar. Isso é muito importante. Em breve vocês saberão por quê. Fogo, quente, agudo, seco, sutil, leve, rugoso. Relaciona-se com os olhos e com os pés. Água, oleoso, úmido, fresco, macio, pegajoso. Relaciona-se com o paladar e com os órgãos genitais. E aí, interessante que a gente volta para Gandhi. Na Ayurveda, o controle do paladar e da sexualidade estão interligados. Se você quer controlar a sua sexualidade, controle seu paladar. Se você quer controlar seu paladar, controle sua sexualidade. Existe uma relação muito estreita. O Gandhi botava muita fé nisso, ele afirmava isso bastante. E a terra é pesada, áspera, sólida, estável, lenta. Relaciona-se com o olfato e com o ânus. Ok? Ok. Os 5 elementos, existem 3 formas que eles se organizam na nossa personalidade, no nosso ser, na nossa natureza. Que é Vata, Pitta e Kapha. Se vocês vão estudar sobre a Ayurveda, vocês vão ver Vata, Pitta, Kapha. Vata, Pitta e Kapha é a primeira coisa que todo mundo sabe sobre a Ayurveda. Vata é a união do ar e do éter, ar e espaço. Pitta é a união do fogo e da água. E Kapha é a união da terra e da água. Aí pensem nas características desses elementos. Fogo, quente, água, frio, então tem uma relação ali entre o quente, o frio, o oleoso. Façam essa mistura que é mais ou menos essa a ideia da coisa. O que são os doshas? São essas 3 coisas aqui. Eles são como se fossem pontes entre o nosso espírito e o nosso corpo. Eles trabalham ao mesmo tempo com aquilo que é material quanto com aquilo que é sutil. Então existe o fogo enquanto fogo material, mas também existe energia e fogo. E os doshas têm a ver com essa energia, certo? É uma ponte do espírito do corpo para o espírito, certo? As pessoas de personalidade, de natureza vata, se for pegar no extremo da coisa, são magros, por causa da leveza, sutileza, magros, esguios, agitados, sensíveis, avoados, instáveis, ansiosos, sonhadores. Relaciona-se com o FC metal da acupuntura. Se vocês lembram, se tem alguém aqui que se identificou com metal. Pitta são pessoas mais medianas, tá, entre o Vata e o Kapha, que são passionais, inteligentes, objetivos, metódicos, ciumentos, intensos e impacientes. Relaciona-se com o FC madeira. E Kapha são gordinhos, maçudos, né, que não necessariamente aquele gordinho, mas pessoa grande, forte, maçuda, tem a ver também. Estáveis, carinhosos, têm boa memória, são lentos, preguiçosos, sentimentais, manhosos. Eu não vou entrar muito nos termos de cada uma dessas coisas, porque cada uma dá um estudo por si, dá um TED por si. Só passando por cima para vocês conhecerem. Esses 3 doshas se relacionam para formar 10 tipos de natureza. Como assim? Eu posso ser Vata, ou Pitta, ou Kapha. Mas também eu posso ser Vata Pitta, ou Pitta Vata. Eu posso ser Vata Kapha, ou Kapha Vata, e Kapha Pitta, ou Pitta Kapha. Já deu 9, certo? Ou existem ainda os muito raros que são tridoshas, Vata Pitta Kapha. Tem os 3 na mesma, digamos, no mesmo nível. Como assim nível? Esse é um gráficozinho assim, bem simples mesmo, para tentar explicar o que significa ter a natureza de uma coisa. Que a ideia é mais ou menos essa. Eu sou Kapha Pitta, então eu sou mais ou menos assim. Eu tenho muito Kapha, um pouquinho menos de Pitta, mas muito Kapha Pitta, portanto, e Vata lá embaixo, às vezes até menos. Ok? Isso significa que enquanto eu estou assim, eu estou na minha saúde perfeita. Essa é a ideia. Se meu Vata está assim, meu Pitta está assim, meu Vata está assim, perfeito. Certo? Se o meu Vata subir muito, naturalmente os outros vão abaixar, porque enquanto se aumenta um, o outro diminui, eles têm essa relação dinâmica. Eu saí do meu estado perfeito de saúde. Certo? Vata, Pitta, Kapha. Aqui, novamente, retomando os elementos e os doshas, vou tentar reorganizar as coisas. Fogo, água, terra, ar e éter. Ok? Entre o éter e o ar, Vata. Entre o fogo e a água, Pitta. Entre a terra e a água, Kapha. Certo? Não entrarei muito nessa questão que está de fora. Aliás, não entrarei.
Dos 5 elementos aos 6 sabores. Esse é o motivo do porquê todos vocês estão com um pratinho de coisas estranhas na frente de vocês. Eu vou falando sobre os sabores e eu gostaria que quem se sentir à vontade fosse experimentando essas coisas que estão na sua frente. O pozinho branco é açúcar, portanto doce. O pozinho amarelo é açafrão da terra, portanto adstringente. O amarelo é mostarda. Não, desculpa. O amarelo é mostarda, picante ou pungente. Ok? Ácido azedo nós temos o limão. Todos estão reconhecendo aí na sua frente. E o amargo nós temos um pedacinho de chocolate 70%. Você é amargo mesmo. Ok? Adstringente. O sabor... Uma introdução necessária. Por que falar dos sabores? A Ayurveda entende que a gente pode entender o que os alimentos têm pelo sabor que eles têm. Então, vocês já viram a vitamina A? Como que é uma vitamina A? E uma B? E uma C? Já viram uma D? A gente não vê essas coisas. Você está lá mexendo no seu arroz, você não vê as vitaminazinhas ali tudo no meio. Isso é legal para a ciência ir avançando, para a gente entendendo as particularidades, mas não é prático. Não tem como você ir lá comer o arroz e falar, ó, eu comi vitamina tal, não sei o que tal, não sei o que tal. Isso é difícil. Então eles tinham esse controle sobre o que nós precisamos pelos tipos de sabores. Para a Ayurveda, um prato perfeito tem os 6 sabores. E aí vocês têm os 6 sabores na frente de vocês. O adstringente é a mistura dos elementos ar e terra. Adstringente, o pozinho amarelo. Quem quiser experimentar, adstringente é o contrário de ácido. É o que puxa, faz a boca, enquanto o ácido é o que faz você salivar. Você olha o limão, você começa a salivar inteirinho. Você pensa num caju, já puxa. Isso é o adstringente. Mistura de ar e terra. Alguns exemplos aqui, quem quiser ler. Sabor amargo é a mistura de ar e éter. Ar e éter é vata, né? Puro, digamos assim. O amargo aí, o chocolate, quem quiser experimentar, bem amargo. E alguns exemplos. O sabor picante ou pungente. Pungente quer dizer respeito a todos esses sabores que são fortes, que têm personalidade forte, sabe? O alho, a cebola, a pimenta, a mostarda, eles têm essa personalidade forte. Inclusive são os alimentos que é fácil você errar com as pessoas, porque sempre tem alguém que não gosta deles. Eles são intensos, personalidade forte. O sabor salgado é a mistura da água e do fogo. Salgado é o sal, é o rosa, vem no meio de tudo. Esse é o sal do Himalaia, ele tem 82 nutrientes, super recomendo. O sabor ácido ou azedo aí, de limão, é a mistura de terra e fogo. E o sabor doce é a mistura de água e terra. No ácido, limão. No doce, nós temos o açúcar, que é o pozinho branco ali. Certo? Então, exemplos, se darem uma olhada rápida. O que é interessante falar? O sabor doce não necessariamente é açúcar e doces. O trigo, o arroz, todo o carboidrato, aquilo que engorda, aquilo que dá massa, é doce. O arroz é doce, o trigo é doce, o milho é doce, as carnes são doces. Ok? Isso é o principal. E no ácido. No ácido entram também os alimentos que foram fermentados. Então, leite que virou queijo, que virou iogurte, tudo isso que é fermentado é ácido também. Certo? Vamos seguindo em frente. A ideia é comer os 6 sabores. Considerando os elementos dos sabores, ar, éter, ar, terra, ar, fogo, água, fogo, etc., você consegue saber o que você está precisando elevar ou diminuir. Eu sou Kapha Pitta significa que eu já tenho naturalmente muito doce, e salgado e ácido. Em mim eu tenho esses sabores. Eu não preciso tanto deles exteriormente. Eu preciso e essa é a parte sofrível da coisa, amargo, adstringente e às vezes pungente. Então assim, o meu prato ideal é cheio de rúcula, agrião, umas coisas assim que às vezes não é tão gostosa, mas que eu preciso comer. Ao contrário, uma pessoa vata, que é ar e espaço, que já é leve, magrinha, etc., precisa buscar muito esses sabores.
Então são pessoas que podem comer a rodo e não engordam, e aquilo só faz bem para elas, e fica bem, como é que pode isso? Né? Você só come doce. Ok. Só que é um pouco mais complexo que isso. Não é simplesmente ir lá e comer os alimentos e tal, dependendo do elemento. Por quê? Alimentos secos e úmidos já tem uma diferença. Se eu pego o feijão que é adstringente, que é esse sabor que repuxa. Se eu vou comer ele tropeiro, é uma coisa, ele está seco, então ele tende para o ar. Se eu vou comer ele no estilo carioca, com bastante molho, ele já puxa mais para o úmido, para o oleoso, que já é cafa, certo? Conseguem fazendo essas relações, as características dos elementos. Alimentos temperados. O arroz que a gente faz, a gente normalmente coloca óleo, frita alho e cebola e coloca sal. Então já é ao mesmo tempo um alimento doce, salgado e pungente. Doce, salgado e pungente, exatamente. Então existe toda essa mistura, né? E é um pouco difícil, que tipo assim, você mora numa casa com 5 pessoas, cada um é um tipo, um é vato, outro é cafa, outro é pita cafa, não sei o quê. O que eu vou cozinhar? Começa a ficar complicado isso, né? E não necessariamente você precisa ficar nessa complicação, porque o que a Ayurveda trabalha principalmente são os temperos, e é por isso que quase tudo que vocês têm aí na frente são temperos. Você pode ir lá e comer arroz a rodo, um kafa, que arroz é bem kafa, né? Terra, água, doce. Você pode ir comer arroz a rodo, mas se você pôr pimenta nele, se você pôr açafrão da terra nele, ele já fica muito mais de acordo com o que você precisa. Massa, né? O tipo de preparação do alimento também, se ele foi cozido, se ele foi refogado, se ele foi assado, dependendo da forma que o alimento é feito, ele vai acumulando características dos elementos. Então se eu vou comer arroz, que eu acabei de tirar da geladeira, que está muito frio, ele vai ter essa característica cafa da água, digamos, amplificada. Se eu vou comer um arroz quente, então ele já tem algo do fogo nele. Isso é um barato também, é muito legal isso. Alimentos em excesso ou em falta. Se você come muito, exageradamente, você está aumentando pita. Ainda que você esteja comendo coisas frias. Porque pita tem a ver com intensidade. Tem a ver com o que é forte, o que é muito. Então se eu como muito alface, mas muito alface, eu elevei pita também. Embora o alface seja astringente, que é mais árido, coisa assim. Certo? Comidos com calma ou com pressa. A calma, a estabilidade, a tranquilidade tem a ver com kapha. A pressa tem a ver com vata, movimento, ar. Então se você come uma coisa rápida, ainda que ela seja gordurosa e pesada, que é kapha, você está aumentando vata também. Então é complicado, é um jogo complexo de coisa, é uma medicina muito complexa, muito completa e fantástica. E por fim ainda não. E o que a sua natureza mais precisa, né? Que é o que eu falei. Se você é um pita, ou seja, você é fogo, água, e a característica do pita é o fogo, é a intensidade, você basicamente não pode com pimenta. Essa é uma coisa que os pitas descobrem naturalmente na vida, eles não podem comer pimenta, eles ficam mal, eles passam mal, dá uma porrada de coisa. Dá problema nos olhos, que é a visão, que tem a ver com fogo, um tanto de coisa assim. Então, saber o que você precisa comer. Comer os 6 sabores, sim, mas mais daquilo que você precisa, certo? E por fim, alimentos bem digeridos ou mal digeridos, hein? Para a Ayurveda, você não é o que você come, você é o que você digere, porque nem tudo que a gente come, a gente digere bem. Isso é muito interessante, porque se você pegar agora, sem fome, você está sem fome, ou seja, a sua atividade digestiva está meio latente. E você vai comer um prato perfeito, com todos os nutrientes do mundo, tudo que você precisa. Você não vai absorver isso. Porque você precisa ter digestão para absorver o que a comida tem. Isso é extremamente importante, porque a gente não tem ideia disso, a gente não segue essa regra nas nossas vidas. Um bom exemplo, tomar refrigerante enquanto come. Refrigerante é gelado. O gelado apaga o fogo digestivo, que é o fogo digestivo, Agni. É o nome que a Ayurveda dá para esse fogo digestivo, que é realmente um calor que você tem no estômago. E tem a ver com pita, as pessoas de pita têm um fogo digestivo mais forte. Então são as pessoas que costumam ter uma digestão, ter problemas digestivos.
Pessoas que costumam ter refluxo, gastrite, geralmente são pita, são pessoas de fogo já. Uma analogia para se entender o que é o Agni, o fogo digestivo, é a da fogueira. Como assim? Se você tem uma fogueira pequena e você põe um galho desse tamanho, dessa grossura nela, ela vai apagar. Se você tem uma fogueira grande, você só joga gravetinhas, vão explodir lá no meio, não vai dar nem a nada, não vai nem alimentar a fogueira. A ideia é, o tamanho do fogo, você coloca a quantidade certa de lenha, do tamanho certo da lenha. Se você tem um fogo digestivo forte, então você pode comer coisas mais densas. Se você tem um fogo digestivo fraco, você tem que comer coisas mais pré-cozidas, já assadas, coisas mais quentes. Mas não necessariamente só assim. Por quê? Você pode aumentar ou diminuir o seu fogo digestivo comendo coisas pungentes. Então, se você come pimenta, pimenta aumenta o fogo digestivo, a mostarda aumenta o fogo digestivo, em especial o gengibre. O gengibre é fantástico para isso. O gengibre deixa o seu estômago na linha ali, você digere até metal, se você comer, vai digerir. E o gelado, já considerando que é um fogo, se a gente joga coisa gelada, a gente apaga esse fogo. Então, se você come, por mais que seja o prato mais saudável do mundo, e você toma 2 copos de água gelada enquanto você comeu refrigerante gelado, coisas com gelo, você está apagando o seu fogo digestivo, logo você não vai digerir bem essa comida. E qual é o problema disso? A comida que não é digerida não é simplesmente jogada fora bonitinha, ela é absorvida. Ela forma um resíduo que a Ayurveda chama de ama. E essa ama é um resíduo que causa tudo quanto é porcaria que a gente conhece como doença. De probleminha básico a câncer, sabe? Sério. Então, cuidar da digestão é essencial para a Ayurveda. Agora, dando um exemplo de como funciona um tratamento ayurvédico, assim, com um exemplo cotidiano, né? TPM. Todos nós convivemos com mulheres ou somos mulheres, e sendo mulheres convivemos com mulheres, então a gente sabe muito bem como é difícil esse período. Quais são os sintomas da TPM? Perda de sangue, naturalmente, dor, fraqueza, hipersensibilidade, instabilidade, irritabilidade. Agora eu quero voltar a uma coisa para vocês. A característica principal de Vata é movimento, por causa do ar. De Pitta é metabolismo, intensidade, e de Kapha é estrutura. Guardem essa ideia. Se os sintomas têm a ver com movimento, fraqueza, hipersensibilidade, instabilidade, irritabilidade, todas essas coisas de ansiedade, tem a ver com excesso de Vata, excesso de ar, tá? Movimento demais. Como que você lida com excesso de movimento? Com estrutura, Kapha. Então você precisa pôr coisa pesada. Essa é mais ou menos a ideia, a dinâmica da ideia de como funciona a Ayurveda. Então, diagnóstico, excesso de Vata, excesso de movimento, foi perdendo fluidos, já traz uma fraqueza, né? Já perde estrutura. Ansiedade, etc. Excesso de ar, logo, se existe um excesso de Vata, existe um excesso de frio, de secura, de leveza, de movimento. Muito seco, muito frio. Tanto que as mulheres em TPM querem ficar debaixo da coberta, quietinhas o dia inteiro. Porque já está movimento demais, já causa muita fraqueza. Qual o tratamento? Se Vata está elevado, você precisa elevar Pitta e Kapha. Logo, naturalmente, Vata vai diminuir. Porque se Vata é movimento e Kapha é estabilidade, você diminui o movimento com a estabilidade. Simples. Se está frio, você aquece. Certo? Então, elevar a Pitta e elevar a Kapha. Acrescentar fogo, água e terra, principalmente. Terra por causa da estabilidade, água porque está seco e fogo porque está frio. Certo? Todo mundo acompanhando? Se você vai acrescentar fogo, água e terra, você tem que acrescentar calor, oleosidade, umidade, peso e estabilidade. Então você pode, simplesmente por essas características, pensar no que comer. Se você quer peso, você vai comer alface? Você vai comer arroz, milho, trigo, coisas que são pesadas, que são densas. Se você está seco, você vai comer feijão tropeiro?
Você vai comer coisas oleosas, molhadas, uma sopa, alguma coisa assim, um chá quentinho. Então a ideia que a gente vai seguindo é essa. Nutricionalmente, então, um tratamento para TPM, um tratamento, né? Porque a ideia é justamente que a comida seja o seu remédio. Para a Ayurveda, tudo é remédio, é só você saber usar isso. Então, dá preferência para os sabores doce, que é terra e água, salgado, que é fogo e água, e ácido, que é terra e fogo. Um exemplo de um prato simples, uma sopa quente, bem temperada, bastante sal, por causa do salgado, assim, não no sentido de exagero de sal, mas bem temperado. De batata, batata é pesada, ou então mandioca, que também é pesada, inhame, essas coisas bem terras. Batata e tomate, para trazer esse aspecto da acidez. O tomate é muito ácido. Então, ácido para o tomate, a batata para o peso e quente, para trazer o calor, certo? Então, também um chá de gengibre para acompanhar, ou um chá de canela, ou um chá de limão, que é ácido, ou um chá de hibisco, que também é muito ácido, e que tem tudo a ver com o sagrado feminino, tem tudo a ver com uma coisa do movimento feminino. Beber muitos líquidos, está seco, precisa de muita água. Isso é uma receita geral para qualquer TPM, simples assim, sem remédio, sem nada além de comida e água e as coisas que você tem em casa, que todo mundo tem em casa. O que evitar, portanto? Excesso de estímulo. Deveria, por lei, existir um espaço para a mulher ficar quieta quando está com TPM. Porque é realmente muito movimento dentro, precisa diminuir o movimento fora. Deveria naturalmente ter uma pausa em todas as atividades, ou no mínimo ter atividades bem mais calmas no seu trabalho ou universidade, onde quer que ela esteja. Então diminuir esse excesso de movimento, nada de ir no shopping, no terminal central, nada de ficar andando pelas ruas. Tomar cuidado com a friagem, então ficar bem aquecido, usar roupas quentes, etc. E tomar cuidado nos horários, e aí isso é interessante. A Ayurveda também tem os horários do dia, que são os horários Vata, os horários Kapha e os horários Pitta. Os horários Vata são entre 2 e 6, tanto da tarde quanto da manhã, 14 às 18 horas ou 2 e 6 horas. Esses horários são horários em que, digamos, a dinâmica do dia é Vata, é uma dinâmica de movimento. Então é um bom horário para atividades de movimento. Você quer andar, fazer exercício físico, estudar e coisa assim de movimento, é um bom horário. Mas não é um bom movimento se você precisa evitar isso. Então, nesses momentos, não faça essas coisas que quer. E aí, referências bibliográficas, principalmente esse livro Saúde Perfeita, do Deepak Chopra. Internet, reticências mesmo, referência à vida inteira.